Irmãos e irmãs, nesta oitava da Páscoa, quarta-feira, nós vamos rezar com a ajuda de um dos textos mais bonitos do Evangelho de Lucas, os discípulos de Emaús, Lucas capítulo 24, de 13 a 35. Vamos contemplar esta cena, olhando os personagens e procurando penetrar nos seus corações, que nós sintamos os seus sentimentos, as suas preocupações, os seus medos e contemplemos a figura de Jesus ressuscitado que vem, se aproxima e caminha com eles. Nesse texto temos toda uma pedagogia do Senhor, um itinerário que leva ao reconhecimento do Senhor vivo. E esse itinerário passa, em primeiro lugar, pela experiência também da derrota, da decepção, do desânimo. E esses dois discípulos de Jesus estavam se afastando de Jerusalém, estavam indo embora depois dos acontecimentos que tinham acontecido ali naquela sexta-feira, quando Jesus morreu na cruz. Portanto, naquela morte na cruz, morreu também a esperança que eles tinham dessa vinda do reino de Deus, de tudo aquilo que o Senhor havia anunciado a eles. Mas interessante que, mesmo no meio de toda essa crise que eles estavam vivendo, eles não se separaram, eles continuaram juntos. E juntos estavam caminhando. O próprio Jesus se aproximou, mas os discípulos estavam como que cegos e não o reconheceram. Tantas vezes nós estamos tão mergulhados nos nossos próprios problemas que não somos capazes de ver ninguém, de ver nada, de enxergar nada. Só enxergamos os nossos próprios problemas. E assim é muito difícil que possamos caminhar. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: o que foi? Então os discípulos falam, relatam os acontecimentos dramáticos. Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso, foi entregue pelos sumos sacerdotes para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. Esses 2 homens partilham a situação que eles estão vivendo, a sua decepção, sua desilusão, e continuam. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto, foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele e voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então, todos os sinais estão aqui, mas eles estão tão mergulhados na tristeza, no luto e na dor, que não conseguem enxergar e interpretar as coisas. Então Jesus dá uma dura neles. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram.
Será que Cristo não devia morrer, sofrer tudo isto para entrar na sua glória? Começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Toda uma catequese. Com paciência, o Senhor vai explicando. Quando chegaram perto do povoado, Jesus fez como se fosse mais adiante. Mas eles, porém, insistiram com ele: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então, Jesus entra na estalagem de Emaús e quando se sentou à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuiu. Quando ele faz esse gesto, os discípulos reconhecem que era ele. Então disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, não puderam esperar mais. Saíram e voltaram para Jerusalém. Foram se encontrar com os outros e estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então eles contaram como o tinham reconhecido quando ele partiu o pão. A experiência da ressurreição passa por essa amizade, por essa partilha, por esse sofrer juntos e por deixar-se animar, instruir, ensinar pela palavra de Deus. Vamos pedir então ao Senhor que Ele também continue nos trazendo essa palavra de vida, nos ajudando a olhar para a nossa vida com esperança e caminhemos como os discípulos de Emaús. E sempre em torno da Eucaristia. Ali está o Senhor, ali Ele se deixa ver, ali Ele se deixa tocar, ali Ele é o nosso alimento de salvação. Que o Senhor esteja presente, que Ele possa também abençoar a você e a toda a sua família neste dia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.